Voltando. Pronto, voltei. Vamos ver se eu consigo botar todas as pessoas. Vou acabar botando a Rita aqui, ó. Sejam bem-vindos novamente. Acho que agora vai dar certo. Consegui botar o nome da live, consegui fazer um monte de coisa. Beleza, deixa aqui ver a Tati. Entro. Deixa eu botar a Valéria. Aqui tô botando a Valéria pra dentro. E deixa eu tentar botar a Thaís. Vamos ver. Acho que ainda tá dando eco. Agora eu fiquei com... Ainda tá dando eco? Oi, tudo Não bem? sei, parece que sim. Mas você não, eu acho que tô. Eu não. Eu daqui te ouço bem. Claro, né? Daqui eu te ouço bem. Não Eu ouço também tô eco. ouvindo. A Valéria entrou aqui. Pois é, a primeira vez que eu tentei entrar, ele não funcionou. Aí eu fui logo em seguida novamente. Thaís, que ainda não, né? Agora acabei de tentar colocá-la de volta. Deixa eu ver. Ih, tá dizendo só 3, pode. Thaís Ué, mandou oi. não. Ué, que estranho. Ué, Então não o dia pode. 4. Bem, a gente reveza aqui de repente. Vamos ver. A gente começa a A gente se conversar e... alterna, isso. a gente se alterna, tá bom? Beleza? Vocês querem que eu entre depois? Eu posso entrar, eu acho que vocês não estão Então a gente começa aqui e depois a Vamos gente começar vai aqui, depois a gente alternando, reveza. né? A gente vai alternando. Deixa eu Thaís, só... vai, levanta a mão aí a hora que você quiser falar alguma coisa também, que aí a gente pode ir alternando. Só quem não pode sair é o rei. Tá bom. Então, gente, sejam muito bem-vindos nessa segunda tentativa. Eu não salvei a mídia anterior, então vamos salvar essa mídia. Eu consegui colocar o nome da palestra, meu Deus, de professor, da live, Risco e Custo Vocal. A ideia é conversar sobre isso. A gente vai ter aqui, então, além de mim, que sou fonoaudiólogo, acho que sou o único fonoaudiólogo daqui, temos a Tati Vidal, que é professora de canto, cantora, vocal coach. Tem a Valéria Correia, que é professora de voz, né, que a gente conversou sobre isso. Ela faz um trabalho belíssimo com o coro da Rocinha. Então ela tem uma pegada com as crianças, com os adolescentes, está fazendo mestrado nisso. Um trabalho lindíssimo, que é um barato, que eu sou super fã. E aí a ideia, gente, é a gente conversar sobre o que acontece quando eu vou ter um treinamento vocal, seja com fonoaudiólogo e com um professor de canto, ou um professor de voz, um vocal coach. Eu quero alguma coisa, alcançar alguma coisa, algum lugar, e de repente ocorre um risco vocal, e esse risco pode ser um risco controlado ou não. Então eu queria, na verdade, saber a opinião de vocês, né, da Tati, da Valéria, para isso. Vocês conseguem perceber isso no dia a dia de vocês? O aluno de vocês chega lá, o coralista de você, Valéria, chega lá dizendo assim, olha, eu quero fazer o som, mas arranha. E quando isso acontece, qual é a medida que vocês tomam? De repente, Tati começa, depois Valéria. Quer começar? Tá. Eu gosto sempre de pensar que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ganhar a consciência do nosso instrumento, né? E entender por que aquilo está acontecendo. Se está arranhando, se está doendo, se está machucando, é sinal que tem algum problema, alguma colocação não tá muito certinha. Então, eu acho que o primeiro passo seria entender por que aquilo está acontecendo. Então, eu, enquanto professora, e o meu cliente, enquanto usuário da voz, né, usuário daquele instrumento, entender o que ele está fazendo que não está dando certo. Então, que posição, que de repente, que eu estou fazendo que está me machucando, e ajustar. Então, o primeiro passo seria entender, criar a própria percepção e ajustar essa questão. Perfeito. Valéria. Pois é. Essa coisa de tá difícil de cantar, tá arranhado, tá doendo, a gente tem mil coisas. Eu acho que às vezes nem sempre é vocal. É a minha opinião, assim, nem sempre é vocal.
Quando é vocal, Como é que é? essa vocal que está fazendo coisa errada, e a primeira coisa que o Rinaldo sabe, que eu faço, eu recomendo ao médico, né? Aquela coisa toda. Eu acho que a gente precisa aprender a ouvir o outro, ouvir a voz que ele tem. Claro que às vezes que a gente já aparecem com dificuldade, mas eu acho que a gente precisa aprender a ouvir de onde está vindo essa dificuldade. Não é que seja fácil, não é fácil, mas eu costumo dizer que tem muito mais que somente o vocal. Eu acho que muitas coisas acontecem, elas vêm primeiramente para o vocal, que é onde para quem usa a voz. Então, eu acho que alguma coisa que a gente faz de errado com o corpo e chapa, vem direto para cá. O Reinaldo, eu sei que isso já aconteceu comigo, isso de vez em quando acontece comigo, e assim, repercute vocalmente. Né? Eu acho que a gente pode. Qual é o tratamento? Não existe milagre. Eu acho que existe sim. Eu acho que existe médico, eu acho que existe fonoaudiólogo, eu acho que existe uma pessoa que trabalha com isso para identificar isso de tal forma, porque nem sempre é tão medonho como algumas pessoas colocam. Né? Eu trabalho com criança. E eu fico vendo pessoas falando, tem que parar de cantar, tem que parar disso, tem que parar daquilo. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses pecados, né? Com essas, como é que fala? Essas penitências a esses pecados, né, da voz que a gente tem em mente. Beleza. Eu gosto de brincar com os meus alunos e dizer assim, existe para cantar, existe o que machuca e o que não machuca. O que machuca você não pode fazer, o que não machuca você pode fazer. Se tem um recurso que você adora, ama de paixão, mas ele te machuca, a gente aprende a fazer aquele som sem te machucar. Então eu acho que tem bastante a ver com essa nossa temática, né, Rei? A gente consegue sim montar sonoridades e buscar sonoridades. Não tem o som que é proibido, né? Tem o se machucar, que é proibido, mas a gente consegue. A ciência hoje entrega pra gente essas ferramentas para que a gente consiga executar qualquer som sem se machucar. A ideia de a gente buscar a discussão disso vem também daquela questão que às vezes um cantor tem um ruído, um som, que na verdade é a interpretação dele, é a performance dele, que tem técnica ou não. O problema é quando não tem técnica, né? Mas quando tem técnica tá valendo. E que, quando isso acontece, na hora em que a gente vai avaliar, vai fazer com que a pessoa possa escolher como fazer. E aí esse risco diminui, se ele tiver. Porque às vezes uma voz rouca não quer dizer que seja patológica. Uma voz com um arranhado específico não quer dizer que seja patológico. Não quer dizer que esteja em risco. Eu concordo com você em número grau, até porque hoje em dia minha voz falada está um pouco menos chiada, né? Menos. Mas eu já tive a voz falada muito, não é rouca. Como eu diria, Reinaldo, como é que eu poderia dizer que era minha voz falada? Ela tinha uma rugosidade ou uma soprosidade? Uma rugosidade. Não, acho que era uma rugosidade. E é claro, eu falei o dia inteiro, a vida inteira, né? Mas eu acho, e aí eu abri a boca para cantar, a voz está totalmente limpa. Eu acho que eu adquiri um cuidado, particularmente. Eu acho que cantores fazem muito isso. Né? Eu acho que quem depende da voz para um trabalho específico, eu acho que a gente cuida mais. Eu sempre cuidei muito na hora do cantar, muito mais do que na hora de falar. Então eu acho que eu não sei porquê. Mas acaba que para cantar a gente faz ajustes diferentes, né? A gente faz alguns ajustes diferentes na hora de cantar, né? Abre um pouco mais de espaço, no geral.
né? Quem tem a voz mais educada, né? O cantor com a voz mais educada. A gente tinha muito esse pensamento antes, quando falava dos cantores líricos, né? E cantor lírico geralmente tinha muito problema de voz falada e na hora de cantar tudo dava certo, porque era um ajuste muito diferente da voz falada na hora de cantar, né? Então, na hora de cantar, abre mais espaço, abaixa a laringe, amplia a faringe, abre a boca, né? Alivia muito esse peso, né? Faz uma ogiva, na verdade, lá atrás no palato. Então eles ganham mais espaço mesmo na hora do canto lírico. E que também cai no canto popular um pouco também. Isso vai depender do estilo. Mas o quanto isso pode ou não dar risco. E esse risco vai ter um custo. E aí o custo, na verdade, é o custo da saúde. Sempre quando eu penso nisso. Talvez pelo fator de eu ser fonoaudiólogo, né? O fato de eu ser fonoaudiólogo e estar preocupado com isso. E a gente tem que conversar porque talvez o professor de canto pode pensar assim, o fonoaudiólogo sempre vai achar que aquela voz está doente por algum motivo. E não é assim. Não é assim. Na verdade, a gente está querendo buscar o que é confortável e o que pode ser feito com risco controlado. Não sei se esse seria o melhor termo. Eu acho que é isso, né? Eu gosto de comparar isso sempre com as minhas escaladas, né? Comparar a voz com a escalada. Ah, mas escalar é um negócio muito perigoso. Não é perigoso se eu não tiver técnica. Porque você vai criando, você olha ali, que a gente pode comparar isso de repente com o drive. Você vai falar, não, a pessoa está se machucando ali. E não está se machucando, se você faz aquilo com técnica. De repente eu estou olhando de longe e estou achando que não, escalar é muito perigoso. É muito perigoso se você pegar, levantar uma melodia e pendurar numa parede que você não sabe o que fazer. Mas se você vai construindo essa técnica, esse risco diminui muito. Então, você constrói, você malha, você fortalece o seu corpo, você entende como é que você vai pegar ali na pedra, você investe em equipamento, então você investe em bons profissionais, você investe num cara bacana para te treinar, você investe num equipamento legal para que você consiga se sentir seguro. Então, acho que essa questão do risco-custo tem muito a ver com isso, né? O quão preparado você está para fazer aquela sonoridade. Então, não acredito, não sei o que você acha disso, Rei. Acho que a gente até já discutiu sobre isso uma vez. Eu acho que a gente precisa se preparar tecnicamente, mas eu acho que a gente pode fazer tudo. Tanto que hoje em dia a galera faz drive de uma forma muito saudável. E quando eu comecei a estudar, as pessoas super criticavam. Tipo, você vai fazer drive, você vai ensinar drive. Né? Era como se fosse uma coisa, um pecado mortal, que você vai destruir a voz da pessoa. E hoje a gente já sabe que não. Então, acho que a ciência e a técnica vai entregando essa segurança para que a gente consiga fazer as coisas sem risco, né? Ou com risco controlado, que eu acho que isso que é o salto, o pulo do gato. Eu particularmente, você fala de uma coisa que eu acho ótima, né? Eu não sei ensinar. Seria a pessoa indicada para ensinar. O quê? Estou sendo sincera possível. O drive. O drive? Eu não vou, eu não sei. Agora, o que me preocupa nessa história é o que você falou. Eu acho que tem que vir vai experimentar fazer. Você está sempre com um professor que sabe fazer isso. Né? É uma coisa. Agora, minha preocupação é com as pessoas fazendo as coisas porque viram na televisão, porque ouviram o outro fazer, e aí ela machuca. Então, eu acho que isso não é sentido, e eu acho particularmente que todo professor de canto, toda pessoa que trabalha com voz, deveria ter um telefone de um fonoaudiólogo. Opa, a fonoaudiologia agradece. Eu estou sempre falando com você. Porque não tipo assim, gente, é único. O que a gente tem aqui dentro é único. Se o que a gente tem do lado de fora é único, imagina o que a gente tem do lado de dentro. E só quem vê com determinado exame. Então, eu acho que a gente tem que cuidar, não pode sair fazendo. Né? Eu vi o fulano fazendo na televisão, nossa, ele foi demais, vou fazer igual. E aí coloca em risco a si mesmo, o professor que faz isso a sério e o fonoaudiólogo que vai consertar o negócio todo depois. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com qualquer coisa que envolva a voz.
Tem uma coisa que eu vejo muito acontecer, acho que vocês já devem ter também presenciado isso nos espaços de vocês. Quando a pessoa começa a cantar, ela canta baseado em alguém. Então ela canta, e nisso que vocês falaram, né, da imitação por aproximação, porque gosta daquele som. Mas às vezes essa imitação não lhe dá identidade. Será que essa busca, ou essa falta de percepção da identidade também não é um risco vocal? Sim. O que vocês acham? Eu acredito que sim. Eu acredito que também sim. acredito. Você quer... Olha, Thaís falou. Quando eu trabalho com criança, então às vezes me desespera profundamente quando eu vejo Entender essas que tudo crianças. tem um risco é importante, a Thaís está falando aqui. Isso, Thaís. Sim, tudo tem um risco, né? A gente sair de casa já tem um risco, a gente acordar é um risco. Eu tô aqui com a minha perna toda lascada porque eu saí para correr aqui no meu calçadão, escorreguei, caí, me estabanei toda, me ralei, tô há 3 dias aqui mancando. E eu nunca me machuquei escalando, nunca. Eu só me machuco fazendo coisa ridícula. Então a gente vê que isso, que a gente olha ali, o que tem risco, o que tem custo. Então, realmente, de fato, tudo a gente tem um risco, e quanto mais consciente do seu estado, eu acho que a gente vai diminuindo esses riscos, né? Mas que existe sempre, né? Valéria, você estava falando quando a gente foi ler o comentário da Thaís. Eu estou tentando lembrar o fio da meada. Não, então, a pergunta foi, quando chega a pessoa, né, a pessoa chega no espaço de vocês, ela de repente já vem com uma impressão de que o som que ela quer fazer é parecido com um cantor, né? Uma experiência que eu tive bastante forte foi com um cantor meu que veio com o estilo do Charlie Brown Jr. E ele, de verdade, hoje canta pagode e é sambista pra caramba, né? E ele continua cantando Charlie Brown Jr., mas agora na identidade dele. Mas no início era uma coisa assim, ele gostava disso e pegava essa identidade, o que fugia da proposta dele. E aí, de repente, talvez ele tenha se colocado em risco em algum momento. Então, a ideia, a pergunta, Valéria, foi essa. Será que isso acontece? E quando isso acontece, como é que a gente lida com isso? Como é que vocês lidam com isso? Eu vou te falar uma coisa. A gente trabalha com criança, a criança ela vai muito imitação. E com o tempo, a gente vai trabalhando, aí elas começam a ouvir outras crianças. E aí o som começa a vir de uma maneira diferente. Isso acontece com criança, com adolescente, né? E eu trabalho com gente desafinada, né? E aí eu vou falar uma coisa, de vez em quando eu peço a pessoa que é desafinada, pergunto para ela se ela poderia cantar imitando alguém que ela conhece, um cantor famoso, né? E aí dá certo. E aí você percebe que, na verdade, a questão dela vocal é que ela não gosta de ouvir aquilo que ela ouve. Então, quando ela faz a imitação do outro, a imitação da boneca, sei lá, ela consegue... É como se tivesse ligado uma chavinha. Agora eu estou imitando. E, no fundo, não está imitando coisa nenhuma, porque, claro, que existem umas imitações fantásticas, né? Mas, no fundo, a pessoa, ela está achando que está cantando como o outro, mas ela está cantando aquilo que eu quero que ela cante. Então, a partir daí, eu começo a resolver a voz dela. Agora, a minha questão é criança imitando adulto para mim muito sério. Isso, para mim, é uma coisa muito séria. Então, eu costumo dizer o seguinte, me incomoda profundamente ligar a televisão e dar de cara com uma criança de 6 anos de idade com um adulto. Dá medo. Então, eu acho que é um comprometimento vocal que se dá a uma criança, né? Claro que as pessoas vão elogiar, ai, que bonitinho, que lindo, mas é um comprometimento vocal que ela vai carregar pro resto da vida. E tem aqueles clássicos, né? Quando meninos, já acontece mais com meninos, que quando tá na muda vocal, a voz muda. E aí ele quer aquele padrão que ele tinha antes. Isso é um risco. Quando ele vai tentar fazer.
E, Reinaldo, hoje em dia a gente até está muito melhor nessa coisa, né? Mas antigamente os meninos ouviram muito, muito, muito. Canta igual homem, canta igual macho. Gente, coisa, desculpa, mas coisa mais escrota isso. E isso prejudicou a voz de muita gente. Sim. Mas é engraçado até isso que você está dizendo, Valéria. Não sei se vocês observam. No mercado hoje, a gente tem muito mais homens de vozes agudas. O que a gente vê no mercado atual é muito mais homem com voz aguda. Muito mais do que o homem com a voz grave, zona, né? Canta que nem homem. É tudo, na verdade, muito pelo contrário, né? Canta mais agudo, eu quero mais agudo ainda, né? A gente tem isso. Bruno Mars da vida, tem o Belo, se for na parte ali do pagode, tem o Ferrugem, que também canta agudo, Djavan, Jorge Versilo, é só homem de voz aguda que a gente tem. Isso é uma característica da MPB, né, também, né? Eu acho que é muito regional isso tudo. Eu acho que quer voz grave, você vai para o Rio Grande do Sul, você acha lá. Sério, eu tô falando sério. Né? Então, assim, hoje em dia, um baixo, encontrar um baixo, nossa, quando você pega a garrafa e põe para você. Porque raramente você encontra. É muito difícil ter baixo no Brasil. Né? Baixo no Brasil é invenção, né? Do jeito que a gente está falando das contraltos. Né? Tem um monte de gente cantando com voz aqui. E aí, gente, tudo bem? Como é que estão as coisas? Não é? E aí a pessoa começa a cantar aqui. Pelo amor de Deus, não existe. Sabe? Eu acho que você quer cantar com voz grave e você não tem, vai ficar complicado. Vou levantar aqui uma polêmica, né? Hoje em tem umas dia coisas, a gente, uns comentários bem legais também. Eu não consigo. Eu estava vendo aqui também. Comentários, por favor. O Thiago, ele comentou lá atrás: ter boas referências é essencial na construção da nossa identidade vocal. Também de fato, Thiago, ter boas referências é fundamental na nossa construção vocal e na nossa construção enquanto ser humano, né? Porque a gente, pegando um pouquinho do gancho lá do que a Valéria estava falando, e que o Rei levantou essa bola, da questão do som, né, da imitação e tal. Tem até um teórico, que é o Jacob Levi Moreno, né, que ele fala sobre esse processo da criação, que numa primeira fase a gente imita, depois, numa segunda fase, a gente começa a mexer, né, trocar coisas de posição, e na última fase você começa, que é o role creating, você começa a criar suas próprias sonoridades. E aí, que comparando com os cantores, eu acho que sim, num primeiro momento a gente imita a voz daquele cantor, depois eu entendo, peraí, então, para eu fazer um agudo eu coloco o som assim, para eu fazer um grave eu coloco o som assim, eu começo eu mesma a montar, até que, não, eu quero então fazer um som de way com um som de e fazer way, e a gente consegue montar sonoridades, um som em cima do outro. Inclusive, a ciência entrega pra gente essa resposta de que a gente não está dentro de uma caixinha, né? É só o treinar. Então, eu não conseguia fazer agudos, e aí eu fui treinando. Hoje em dia eu faço várias notas agudas. Thaís, que está ali guardadinha aqui do outro lado, não conseguia fazer graves, foi treinando, e hoje em dia ela faz um monte de vozes graves, inclusive na dublagem, né? Então a gente consegue malhar e entender que são musculaturas diferentes, né? A Thaís tem essa pegada da dublagem, desse outro lado, que é bem interessante. Ela faz várias vozes, né? Então, quando... Desculpa. Fala, Valéria. Não, pode acabar. É porque, como vem com eco, eu não sei quando vocês falam. Então, mas a Thaís, na verdade, ela até falou com a gente na reunião, né, que ela teve um momento comigo só porque ela estava precisando fazer umas vozes mais graves, e a gente foi lá no consultório e algumas manobras ela pegou e foi. Ou seja, ela estava sentindo, né, Thaís? Não vê se você depois me fala se eu não estou fantasiando aqui. Mas você falava, parece que está me irritando um pouco, e aí a busca de uma técnica, não uma técnica, eu acho que uma manobra fonoaudiológica, foi o suficiente para que ela entendesse aquele ajuste e a dor parasse. Ou seja, então, o risco que ela estava correndo... Deixa eu sair aqui, você chama a Thaís para ela falar um pouco dessa história, então? Eu vou sair aqui e você chama a Thaís? Eu posso sair também.
Não, calma, a gente reveza. Vamos lá, depois aí você sai, aí entra a Tati de novo e a gente vai fazendo isso. Só eu que não posso sair. Então, vamos lá, eu acho que é só eu apertar esse xizinho, não é? Que eu saio? É. Uhum. Eu vou botar a Thaís aqui pra dentro. Isso. Oi. Essa história eu tenho muita. Gente, eu vou levantar uma lebre aqui, vou até esperar a Thaís para aí. Thaís está entrando agora. Thaís está entrando. Vou esperar a Thaís entrar. Eu queria levantar uma lebre. Assim, eu não estou falando mal de ninguém, não, gente, mas a gente tem que tomar cuidado até nessa coisa de imitar. Quantas vezes você escuta uma pessoa cantando e você fala assim: caramba, essa voz não é dela, essa voz é de alguém que eu já ouvi em algum lugar. Isso acontece muito nas igrejas. Eu posso falar porque eu ouvi isso a vida inteira. Eu vim de dentro de igreja. Então eu sei que acontece isso. A pessoa vem com uma voz que vem assim, ó. Né? Uhum. Vem com uma voz que não é dela. Então ela ouviu aquilo a vida inteira. Ela vai imitar aquilo. E o pior não é isso. Às vezes a imitação é tão tosca, porque o que ela está ouvindo a vida inteira é tão tosco. Sabe? Gente, olha, não estou falando mal. Uhum. Eu estou falando uma realidade. Tá? E eu estou falando disso do mesmo jeito que a gente liga a televisão e a gente encontra cantores bons, cantores ruins, né? Tá aí muito claro esses programas que aparecem cantores que a gente nunca viu na vida e que são pessoas anônimas, às vezes são pessoas anônimas com vozes maravilhosas e que os julgamentos que acontecem, a pessoa não tem a mínima capacidade para julgar nada. Uhum. E ele faz um julgamento de uma voz, porque a voz está imitando alguém que ele conheceu no passado. Aí fala que é maravilhoso, e a pessoa que vem com uma voz cristalina, linda, maravilhosa, com nada. Mas aí a gente cai em outro lugar, né, Val? Cai na coisa da estética também, né? Da noção estética pessoal e que, enfim, a gente pode influir nisso. Exato, mas a questão estética que cada um pode vir a carregar, precisa ter muito cuidado. Não, isso aí é cultural, é cultural. É cultural, social, enfim. Por exemplo, eu costumo dizer sempre nas formações que eu tenho que fazer, né, na graduação, pós-graduação, uma coisa que quem já teve comigo no momento de graduação ou pós já deve ter escutado eu falar o seguinte: a tua percepção, né, enquanto fonoaudiólogo, a tua percepção estética, ela tem que ficar lá de fora. Por que tem que ficar lá de fora? E a Thaís caiu. Porque se ela ficar lá de dentro, ela vai acabar atrapalhando você na hora das tuas decisões. Sim. Thaís, você caiu e caiu mesmo. Eu não tô vendo você mais. Deixa eu ver se ela vai entrar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa a respeito aqui da live. A gente vê todos os comentários que aparecem? Eu Sim, está aqui. Se você passar na tela... Se você passar aqui na tela, você vai verificar os comentários. É só você... É de baixo para cima. Deixa eu botar a Thaís de novo para cá. Ai, gente, você tá vendo todo mundo. Olha. Tá aqui, sozinho, quanto tempo. Olha, meu querido. Celso André. Zeca Rodrigues está aqui. Baixa uma coisa que não existe. Concordo, Zeca. Deixa eu ver se a Thaís está entrando. A Thaís está convidada já. Thaís, só falta ela aceitar. Tem um monte de regente de cor aqui. Gente boa. Nossa. Celso é um ator que a gente trabalhou junto. Saudade, Celso. Sempre, sempre, sempre. Essa pandemia pegou a gente né, no meio do início de um projeto, na verdade. Thaís, conseguiu, Thaís? Que eu já te chamei. Opa, entrou. Cheguei! Thaís, fale. Rapaz, então, que difícil. Nossa, que difícil hoje, né? Tá estranho isso. Era para entrar 4, já entrou 3. Exatamente. Da internet, não se sabe. E Tati saiu, meu eco sumiu. Acho que... O rapaz tinha falado que o eco entrava quando ela entrou. Viu Manaus. Mas isso acontece às vezes. Acontece por causa do fone, Bluetooth, essas
tecnologias que a gente... Quando a gente acha que a gente não sabe mais nada, né? Não sabe mais nada, é um inferno. Thaís, conta pra gente o que você achou dessas coisas todas e fala dessa coisa da voz falada, dessa imitação, que a gente colocou isso aqui no palco da gente para falar sobre risco. O que você acha disso? Então, eu tava ouvindo vocês, né? Óbvio, eu tava vendo a Tati falar também, todo mundo. É porque até ela colocou no comentário, né, que tem o mito da voz natural. Né? Sim. Ou seja, a voz natural... ela, na verdade, ela não existe. Ela é construída, né? A voz natural, que você acha que é a voz natural, a voz que eu acho que eu tenho, mas eu vou crescendo e vou ouvindo as pessoas e vou, dependendo do ambiente, a minha voz vai ser com mais volume, com menos volume, eu vou malhar mais ou menos a minha musculatura, dependendo das minhas características também e do ambiente que eu me encontro, se eu tenho a possibilidade de ser mais extrovertida, por exemplo, dentro daquele ambiente, eu vou falar de uma forma diferente do que se eu fosse tímida, se aquele ambiente não me proporcionasse muita liberdade, por exemplo, entendeu? Então, voz natural, na verdade, não existe. Não, é tudo adaptado, na verdade, nem voz normal. Pois é, nem voz normal. Nos estudos que a gente faz na fono, essa coisa de a voz é normal, não existe. Porque é tudo adaptado. Adaptado com a cultura, adaptado com a região, adaptado com... Você sabe muito bem disso. Muita coisa. Então, se não é natural, normal, o que você faz? Você adapta conforme o que você quer também. E não segundo as suas circunstâncias. Né? Segundo o lugar que você vive ou as pessoas que você convive. Entendeu? Então você vai construindo também para si aquilo que você gosta. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? E eu tava pensando sobre autoconhecimento, essa palavra, né? Que todo mundo fala, mas chega uma hora que você já fala por falar, né? Você não sabe muito bem o que é. Você não sabe muito bem o que é. Não, autoconhecimento parece autoajuda, né? Mas Mas o que é autoconhecimento? Se conhecer. Mas o que é se conhecer? Aí quando você fala assim pra pessoa, é saber o que você gosta de comer, por exemplo. É saber se você... Mas partindo de um princípio bem simples, partindo do mais simples, é saber como é que você vai reagir diante de uma briga. É saber se você tem condições de argumentar, por exemplo, se você é bom em argumentar ou não. É saber como você está lidando com as pessoas. É saber quais pessoas você consegue lidar, quais pessoas você não consegue lidar. É saber se você gosta, aqui no nosso caso, se você gosta da sua voz e o que você gosta na sua voz. E por que você não gosta? E o que tá com... Isso é autoconhecimento, sabe? De uma maneira bem simples, assim, tentando explicar. E como a gente está falando de voz, aqui, a cliente de aluno de canto que não teve uma boa relação com a mãe e a mãe tinha uma voz grave. Ela construiu inconscientemente uma voz super aguda. Interessantíssimo isso. Ela queria fugir daquela voz que ela não gostava, né? Não tinha uma boa relação. Então, se a minha mãe tem uma voz grave, eu vou ter uma voz aguda. E pronto. E ele conclui embaixo, ó. Olha lá, que você lê lá. Na aula, reposiciona a laringe mais baixa, exatamente. Ó, começou a chorar, exatamente. Então, você realmente constrói. A minha voz, por exemplo, ela não tinha esse peso, vamos dizer assim. Minha voz também não é muito pesada, né? Mas eu vou tentar falar mais ou menos como eu falava antes, né? Era mais assim, sabe? Assim, eu falava assim, um pouco mais agudo, sabe? E aí saí correndo de você. E aí, quando eu ia ficando com raiva, eu ia falando mais agudo ainda. E as pessoas saíam correndo. E aí, imagina, porque hoje, assim, eu tô com 41. Imagina eu com, sei lá, 15. Mais aguda ainda. Mas, mãe, você não quer fazer isso?
Não, e não sei se você... Claro que você sabe, mas o agudo no Brasil, ele é considerado ruim, né? Não sei, na voz falada que eu tô dizendo. Né? Não sabia. É disfonia, inclusive. É característica de disfonia no Brasil. Sendo que no Oriente, voz aguda é o máximo, né? Você pegar lá as coreanas, as chinesas, as músicas são todas... E a gente aqui Cultural, não gosto. Né? Uma coisa que eu lembro, que eu sou mais velho que vocês, eu tenho 53. Então tinha os festivais aí da Globo e a TT Espínola ganhou. Já, graças a Deus. Tive efeito colateral, né? Ai. Deu ruim no dia seguinte, mas já tô bem. E a TT Espínola, não sei se você lembra dela. Ela... Você é da minha Isso! Cantei muito, era sucesso na minha voz. Mas eu acho que ela ganhou, uma das coisas que ela ganhou, no meu ponto de vista hoje em dia, é porque ela era muito diferente. Então ela fazia um negócio, uau! E ela, quando ela dava, ela ia lá em cima, e todo mundo imitou, né? Todo mundo imitou. Todo mundo imita ainda, eu ainda imito. Valéria imitou? TT Espíndola? Não, mas eu não imitei. Porque eu não sou, assim, eu não sou cantora Você assim, eu sou cantora de coro, né? Lírica pra caramba, Thaís. Canta agudérrimo, linda. Então ela cantando TT Espíndola seria assim, fácil. Máximo, fácil. Eu fiz isso muito para mostrar para o aluno o que é que ele tinha que tomar cuidado de fazer. Eu falei, olha, ela fazia, eu acho que ela continua tendo a voz um pouco aguda. Dizem que ela, da família dela, é a que tem a voz mais aguda de todos. Eu não sei. Tá? Alguém falou isso para mim. Agora, eu já fiz isso, esse tipo de imitação em sala de aula para dizer para o aluno: isso aqui é um agudo, meu filho! Agora foi! E uma coisa que você falou que é muito legal, eu já tive aluno que chegou tímido em sala de aula. E que falava tudo para dentro, a voz minha, uma coisa absurda. Porque ele veio carregado de cada vez... Tudo que ele ouviu na vida foi grito, alguém gritando. Olha só, tá vendo? De novo, ele não queria gritar. Influência do meio. Influência do meio, exatamente. E aí, exatamente isso. Né? Olha, eu passei... Eu vou contar uma coisa rapidinho para vocês. Eu fiz parte de igreja durante muito tempo. Pessoas que estão assistindo aqui vão se identificar muito comigo. E eu fiz de tudo que vocês possam imaginar dentro de uma igreja, desde reger coro, falar, fazer palestras, cambalaquado. Cansei de receber bilhetes falando, cuidado que a sua voz é muito estridente, cuidado que você... O estridente. Estridente é uma expressão muito comum. E é assim, é uma coisa que você carrega isso por muito tempo. E aí qualquer chamada de atenção que você tenha a respeito da sua voz, falada, cantada, né? Eu perdi muito agudo. Né? Por quê? Porque eu fui para uma aula onde eu quis perder esses agudos, né? Mas qualquer coisa que me falaram durante muito tempo, nossa, aquela coisa veio carregada, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala pro outro, né? Eu tento claro, tomar mas muito normal. Fala em matéria de voz, principalmente com a criança, adolescente, imagina. Eu sempre falo para o meu aluno o seguinte: sua voz é linda, eu vou trabalhar a sua voz, eu vou arrumar. Você tem um volume, e é um perigo também, né? Quando você fala que a voz é linda da criatura e aquela que sai da letra. Não tem isso. A gente que trabalha com coro, a gente fala muito pro cara, nossa, você tem um potencial enorme, sua voz é linda. E eu sempre falo, mas peraí, não acabei. Eu vou consertar. Isso é contraditório. Bastante. É lindo, mas você tem uma voz e um ego também. Mas a gente entende que o que você quer é mostrar para ele, né? Tudo que ele tem, qual é toda a capacidade vocal. E é o que eu acho que todos devem procurar, né? Tanto professores, alunos de canto, cantores profissionais, todo mundo que trabalha com a voz, que usa a voz de alguma forma. E eu estava ouvindo um podcast de uma fono também, Reinaldo. Como as pessoas não procuram esse tipo de médico, né? Otorrino, não faz um exame, a videolaringoscopia, não procura um fono. É tão necessário.
não procura. Assim como eu acho que deve ser coisa de brasileiro também, né? Só procura na última hora, né? Só quando tá doendo, quando tá ferrado, quando tá... Aí vai procurar o médico, né? E assim, falta entender que a prevenção é o melhor remédio. Prevenção é tudo, gente, é tudo. Isso que você está falando, por exemplo, só para te dar um dado mais ou menos estatístico, que eu não vou ter certeza dele, mas o professor de ensino fundamental, por exemplo, ele é o cara que tem mais risco vocal e que tem mais doença vocal. E ele só vai procurar um fonoaudiólogo e um médico quando ele está num limitão, assim. Por exemplo, limitão. Passei para o município, aí tem uma perícia lá fonoaudiológica e médica. Aí e ele é vai. reprovado no primeiro momento. Aí ele vai correndo. Aí, cara, esse cara vira um cliente, um paciente, o melhor de todos. Porque ele tem 30, 60 dias para fazer. Então ele vai. Mas o que eu vejo, ele faz isso, ele consegue entrar e logo em seguida ele meio que abandona. É claro que no município do Rio de Janeiro a gente tem um programa da Voz do Professor, acho que a Márcia Meta estava aqui, é uma das pessoas que trabalha lá, a Isabela Poli, que também é do município. Então elas têm um trabalho lá para fazer essa manutenção. Mas eu não tenho certeza, e elas podem até dizer se estiverem aqui, se isso é 100%. Porque eu acho que eles continuam com risco. Eles só foram lá para aquilo e de repente não vai na prevenção. A prevenção é fundamental para tudo. Pois é. Essa é a questão. Quando entra cantor lá no consultório, se ele entra sem o exame, eu peço para que primeiro ele vai fazer. Eu posso até perder o cliente nisso. E às vezes perco. Mas eu penso assim, cara, vai no otorrino primeiro, porque eu preciso ter certeza. Não é que eu não possa fazer. Entenda isso, eu tenho ferramenta suficiente para entender a voz daquela pessoa. E eu entendo também que eu tenho uma quantidade de horas voo como fonoaudiólogo em voz que me garante essa percepção boa. Mas eu não fico 100% seguro enquanto eu não vejo por dentro. E quem vê por dentro é o médico. Né? Então, eu acho que aquele negócio que a gente sempre conversa, né? Fonoaudiólogo, otorrino, professor de canto, professor de voz, tem que estar todo mundo no mesmo lugar. A gente tem que estar sempre se apoiando, porque senão a gente não tem isso que você falou, Thaís, que é prevenção. Se não tem prevenção, como é que eu vou? Agora, isso também é um super risco, né? Porque, por exemplo, eu tenho um aluno, ele continua comigo, que quando ele começou a sentir dores quando falava e quando cantava, uma rouquidão permanente, ou uma rouquidão que ia e voltava, eu falei para ele, você precisa ir ao otorrino e fazer um exame para ver por dentro o que está acontecendo. Porque você está cantando muito bem, você está com uma técnica correta, você está com tudo certo, mas continua com dor e continua cansado. Você precisa fazer esse exame. Sendo que eu já havia falado desde o início, da primeira vez que a gente... Toda vez assim, né? Você encontra a primeira vez e fala... Você já fez o exame? Uma videolaringoscopia? Já procurou um otorrino? Ah, não, mas então, procura um otorrino e tal, porque senão vai ter coisas que eu não vou poder... manobras que eu não vou poder fazer com você para não colocar você em risco, a sua voz em risco. Não sei qual é a sua demanda, o que você quer em relação à sua voz. Então, assim, se é muito intenso ou só cantar em casa e só ter uma noção de como é que o seu instrumento funciona. Então, assim, de qualquer forma, procura um otorrino. Ah, tá, vou procurar. Cri, 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 cri. Não procura. Enfim, esse meu aluno, de tanto eu insistir com ele descobriu um pólipo. Nossa, pólipo é um negócio muito sério. Sim. E aí, Jane Celeste, desculpa, só um minuto. Jane Celeste, caramba, que honra. Uma fonoaudióloga, professora da Unirio. Sensacional, olha, tem um trabalho lindo, lindo, lindo. Jane, que honra, que honra. Uhul. Que honra. Desculpa, Thaís, continua, desculpa. E aí eu quase falei assim, eu disse, não disse? Não avisei, não avisei? Eu disse, não disse? Não avisei, não avisei? Pois é. Operou, aí teve que operar, aí teve que passar pela fono, né? Por um fono. Continuou comigo depois dos 15 dias de recuperação. Aí, depois da liberação da fono, na verdade, né? Quando a fono liberou para fazer a aula de canto, ele voltou. E assim, é lento.
lento o processo de recuperação, porque né? no caso de uma cirurgia, gente, por mais que a cirurgia na otorrino eles falam assim, é uma cirurgia simples. É simples. Nem é longa. Não, é simples. super simples. Só que a gente corta tecido, eles cortam tecido. Então tem um encurtamento de tecido, tem uma cicatrização. Se ela for feita, sei lá, se eu vou falar uma expressão que hoje em dia não é politicamente correta, me perdoem. Mas a labangu, né, vai dar ruim. De qualquer jeito, vai dar errado. E aí o risco, né, o que levou ele à cirurgia pode reincidir, pode não ficar bom, ele ficar com um agravamento da voz ou uma agudização que o tecido, enfim, não se recuperou. Aí pra quê? Precisava desse risco, Reinaldo? Me fala. Não precisava. Não precisava. Sabe, eu tenho bonito. Fala. Eu tenho muita preocupação com esse negócio de, olha, várias pessoas já chegaram para mim, falaram, eu fui ao otorrino e eu vou ter que fazer uma cirurgia. Tudo bem. Aí, gente, aí sobe o demônio em mim, né? E aí eu falo, pelo amor de Deus, não precisa. Aí eu falo, não é isso. Procura mais 2 médicos, procura um fonoaudiólogo para ver, procura tudo. E o pior, o que mais é assim, quando vocês falam assim, cirurgia simples. Gente, desculpa, a leiga aqui no assunto de cirurgia. Não existe cirurgia simples, gente. Tem a mesma. É simples na execução. Na execução. É rápido. Também. Não tem costura, nesse sentido. né? Não tem costura. Você tem lá sem som, Reinaldo. Tô sem som? Não, tô ouvindo. Não, tô com som. Beleza. Gente, não, tô eu vou com sair, som, sim. então. Vou sair. Então... Me tira daí, Reinaldo. Como é que eu saio daqui? Você tem um xizinho lá em cima. É só você apertar no xizinho. Xizinho. Exatamente, Jane. É isso aí. Fazer um trabalho integrado. Integrado. Sempre. Tem um xizinho, Val. No lado direito. Voltei. Vou botar a Tati aqui de novo. Tati Vidal. Que não é Vidal. Vidal é só o nome artístico. Uma pena não que dá a pra maioria 4. dos professores não voltam, né? Não, isso é muito doido, cara. Gente? Isso é muito triste. Por quê? Não Fala sei. pra mim por quê. Não sei. E é dado estatístico. Voltamos. Olha lá, ela voltou o eco. É a Tati. Voltei! O meu eco voltou. Voltou o eco, será? Voltou para todos. É você de Manaus, é você do Crocodilo. É porque eu reverbero no ambiente. Chego reverberando. Mas vamos falar com eco mesmo. Fica mais difícil aqui, mas tudo bem. Fica difícil, Tati. Eu tô me ouvindo o Reinaldo e você. Tudo duplicado. Sério, gente? Eu tô ouvindo tudo tão bem. É claro, você tá aí, né? Quase no meio do mundo. Eu tô achando tudo ouvindo incrível. Bom, mas aqui que a gente estava falando do trabalho integrado, é isso mesmo. Otorrino, fono, professor de canto. Se canta, né? Se é um cantor. E a Jane trabalha com vozes de atores, né? Isso é sensacional, com vozes de atores que cantam. Falando, né? Isso que a gente estava falando quando eu entrei, acabei nem falando, né? Da voz grave. Porque exatamente por isso, eu tinha uma voz muito aguda. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a gravar audiolivros, né? Que a demanda aumentou, inclusive, de audiolivros. E aí eu precisei fazer vozes masculinas, ou sugerir vozes masculinas, pelo menos. Porque eu nunca vou ter uma voz masculina. Você viu o meu exame, né, Reinaldo? Não dá. Não dá, você tem uma voz muito aguda, não dá. A gente vai brincar com a ressonância e a gente consegue tudo. Exatamente. E aí, quando você tem o autoconhecimento, ou seja, quando você passa a conhecer a sua própria voz, que foi o que a Tati falou também, né? Quanto mais conhecimento e mais controle você vai ter do seu aparelho, mais escolhas você pode ter, mais conforto a gente tem na voz, demandas maiores. Hoje em dia eu consigo falar numa voz masculina
eu posso falar meia hora com a intenção de voz masculina, uma coisa meio assim. Imagina! Falar assim, sabe? Eu consigo falar assim, bom dia, tudo bem? E ficar falando, sabe? E o barato assim. é que você fazendo isso, mas você tem um risco controlado. Que você estava falando. Você tem o exatamente. Isso é o barato. Ou seja, que é isso de você ter consciência. A partir do momento que você tem consciência, você consegue até avaliar e balizar esse risco, né? E sentir no momento. Então, num primeiro momento, de repente. Que você tá lá. Eu falei, exagerei. Gente, peraí, preciso de um minutinho aqui para respirar. Porque você tá ali se percebendo o tempo inteiro. Quando você exagera, na hora você sabe. Na hora. Sabe, se recupera. Como um atleta, Sim. né? Exatamente como um atleta. Você fala, agora tô cansando. Não, agora eu vou respirar. Né? E... O autoconhecimento, já que era o papo do risco-custo, eu acho que o que diminui isso é justamente você conhecer o seu instrumento, você entender como é que ele funciona e estar amparado por profissionais que podem te ajudar e te assessorar nesse processo, né? Porque às vezes a gente nem se percebe, né? Você está se esforçando e não percebe. Se você não se percebe, você não se conhece, você não sabe como você reage naquele momento, ou como o seu corpo está reagindo, como a sua garganta está reagindo, as suas pregas vocais estão reagindo. Então você precisa estar ligado mesmo, ligar o botãozinho. Quem é que vai ligar esse botãozinho? São os profissionais que vão te mostrar o que você está fazendo. A Jane colocou aqui a importância do aquecimento e desaquecimento antes das performances. Isso é óbvio, é importantérrimo. Né? E tem pessoas que não acham isso sério. Se coloca em risco. Sim, e vai ter um custo. Ainda pontuou ali o aquecimento e o desaquecimento, como ela pontuou, de acordo com a composição vocal desejada. Ou seja, eu vou preparar a minha voz, os meus ajustes para aquela ação. Então, de repente, se eu vou cantar uma coisa mais aguda, o meu aquecimento ele vai ter que me preparar para fazer esses agudos. Se eu vou cantar, eu vou usar a voz numa região mais grave, eu tenho que fazer o meu aquecimento montando ele no ajuste que eu vou utilizar a maior parte do tempo. E entender se ele está me cansando, né? Thaís, quando começou nesses treinos do grave, ela no início sentia um cansaço. Sentia ardência, mas hoje em dia já não. Readequou o ajuste, malhou. E eu sabia o que fazer de certo, mas eu não estava conseguindo. Então, assim, sabe? Eu falei, mas não dá. O que é? Não sei, buguei. Pronto. Reinaldo! Vamos lá! E a gente fez coisas simplérrimas, né? A gente fez trato vocal semi-ocluído com um tubo para te proteger e botou abaixamento de laringe, escambau e veio. Né? E pronto. E aí, conforme eu fui malhando também outras coisas, né? Vozes, resistência, né? Porque eu nunca tive muita resistência vocal, né? Durante toda a minha trajetória, eu comecei a cantar com 7 anos, né? Então, 7 anos eu não sabia nada de técnica vocal. Era uma fofa. Eu só repetia o que me falavam, só repetia. Então, eu nunca tive muita resistência, eu sempre senti pouca resistência, na verdade, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer os audiolivros no final de 2018, eu senti que eu ia precisar ter mais resistência. E aí, como isso é passinho por passinho, de formiguinha, né, a resistência, você não consegue correr 100 quilômetros de uma vez, você faz 100 metros, 50 e 50. Então, aí eu comecei a fazer esse trabalho de resistência também, com exercícios, para não me machucar, ou seja, risco controlado. Perfeito. Tem uma coisa agora que, na verdade, eu tenho feito muito nos últimos 4 anos, mais ou menos, que é agir com SOS vocal, né, com cantores. O que significa isso? A pessoa está com performance intensa, estava antes da pandemia, né, é óbvio. E eu tinha que ter ações em backstage mesmo. Então eu ia lá com técnicas de termoterapia, laser, eletro e tudo que tinha direito, para que essa pessoa entrasse no palco. Isso é risco. Tem um custo.
Né? Então, na verdade, isso tem que ser muito pensado também. Né? Eu estou falando do meu próprio umbigo nesse momento, mas para eu fazer esse tipo de trabalho, eu tenho que ter uma segurança muito grande na voz que eu estou indo lá fazer. Não é um SOS assim, eu nunca vi o cantor e vai ligar para mim, olha, eu vou entrar no palco, tô rouco, e o que você pode fazer? Não vou fazer nada. Você já tem que conhecer, não vou fazer nada. Eu não conheço a voz da pessoa. Né? Então, eu não vou me colocar em risco. Diz. Isso é uma coisa que eu queria levantar aqui para a gente conversar, Rei, sobre essa questão do laser, né? Quando veio a tecnologia do laser, o pessoal começou, não preciso fazer nada. Se eu fico rouco, eu vou lá, boto laser, fica bom. Fala um pouquinho sobre isso. Né? Gente, laser... Começou assim, não, gente, que não é isso, né? Mas começou esse movimento, então é legal a gente falar sobre a pandemia, isso, né? se tem uma coisa positiva na pandemia, é isso também. Porque até eu também, quando eu comecei a estudar laser e fazer cursos e por aí foi, eu fiquei encantado com a tecnologia. Eu falei assim, putz, legal, é uma recuperação tecidual extremamente potente, mas precisa de muito estudo ainda, sério. Tem uma aplicação chamada iLib que você bota no sistema, né? Então dá um resultado sensacional de recuperação, a pessoa fica mais relaxada, blá, blá, blá. Mas quantos riscos você está colocando a pessoa nisso também, né? Porque é sistêmico. Beleza, eu não tenho nada na tireoide, ela te declarou isso, mostrou o exame, beleza. Não é só a tireoide que está em jogo, você pode ter qualquer tipo de alteração tecidual no teu corpo inteiro, né? E aí quando você bota, sei lá, é uma opinião que eu tenho. E com a pandemia, o que aconteceu? Como as coisas começaram a não poder ficar presenciais, as pessoas começaram a entender que as técnicas fonoaudiológicas tradicionais dão certo pra caramba. E aí houve uma recuperação disso, né? Que eu achei muito interessante. Então, quem é especialista em voz... Porque chegou uma fase que tudo era equipamento, Era tudo né? equipamento, então era tudo... Não, tudo é equipamento, é só equipamento. Mas eu acho que tem uma coisa da fonoaudiologia, né? A Jane, se ainda estiver aí, talvez ela concorde comigo. A gente foi muito carente de tecnologia no início. Então a gente adotou muita coisa do teatro, das técnicas de teatro, técnica de canto, e foi adaptando para a nossa realidade. E a gente não tinha muita tecnologia. E de repente a gente foi numa sana de procurar tecnologia, que é certo, só que às vezes passa do ponto, assim, putz, é tudo tecnologia. E não é, né? Então, com a telefonoaudiologia, por exemplo, você acaba fazendo as coisas, mostrando e experimentando e tendo retorno, mesmo sendo à distância, né? E quando vai para o presencial, a gente ajusta. E aí o laser, na verdade, Tati, eu acho ele uma ferramenta muito poderosa, muito interessante, mas ela tem que ser feita com muita cautela e muito conhecimento da voz do outro. E por que você vai aplicar? Você tem que se perguntar, por que eu vou aplicar isso? Onde eu vou chegar? Será que... Entendeu? E aí decido. E aí quando a gente decide, a gente vê. Então, eu nunca tive nenhum problema com a aplicação de laser, assim, deu uma zebra enorme. Não deu. Mas hoje eu sou mais criterioso ainda em relação a isso, como também sou criterioso a eletro. Eu tenho que saber se a pessoa tem marca-passo, por exemplo. Se eu coloco o eletro numa pessoa com marca-passo, vai dar. Verdade. Totalmente zebra. Né? Então, não dá para fazer SOS de cantor que eu não conheço. Não dá para aplicar laser em vozes que eu não conheço, que eu não tenho a segurança. E quais são os usos mais comuns para aplicação de laser? De recuperação tecidual, então se a pessoa de repente está meio rouca, isso aí ajuda, dá maior flexibilidade. O que é o laser, na verdade? É uma luz que é pulsátil, ela joga ali na célula e aí faz um esticamento. Não sei se é essa a melhor explicação, mas vamos lá. É mais ou menos isso. E quando ela acaba, ela volta para o lugar. Mas os tecidos ficam maleáveis. Então a borda livre da prega vocal, ela fica Tati passou já com isso. Eu fiz backstage no show dela aqui no Rio. A sensação é incrível. Você faz a aplicação direta aqui na boca, no nariz. Eu fiz, então, isso na ortodontista. Ela aplicava aqui por causa do meu bruxismo. Tá. É uma aplicação de DTM também. Isso, para tirar dor. Ele tem aplicação de dor, tem de recuperação de tecido.
A Tati, quando eu tava fazendo o trabalho para ela entrar no palco, eu botei no nariz pra ela respirar melhor e tal, e ela começou a brincar com o som, né? Ela fazia ressonância, ela disse, que legal. É muito interessante quando você trabalha com alguém que leva muito além, né? E a gente descobriu várias coisas naquele momento, que eu falei, Tati, que bacana, né? E a gente brincou com isso. E sim, você vai... dá uma amplitude, porque no que você movimenta certas musculaturas, né? Você vai sentir muda os filtros, né? Então é uma sensação muito interessante. Pelo que eu vim pra cá, a gente não conseguiu seguir nessas pesquisas, mas né? A gente consegue depois. Muito fantástico, né? Porque dependendo, você vai colocando laser e, claro, tendo a própria percepção, você vai percebendo a musculatura soltando e aonde você pode jogar a voz. Né? Então a gente foi experimentando com o laser. Ganha ressonância, ganha e tudo. Assim. Então, jogando a mágica, um monte de lugar. Se é que a gente pode usar a palavra mágica nisso, a mágica é essa, a sensação do cantor, né? Ele fala assim, uau, como a Celeste falou, pô, movimenta músculo, ele dá flexibilidade. E com flexibilidade você fica mais seguro, né? Aí você vai, uhul! O que eu sentia... E que também tem um risco, né, Rei? Porque é uma flexibilidade que foi colocada ali momentaneamente. Não quer dizer que eu sei montar. Agora, beleza, tirei o laser. Faz esse som molinho de novo. Tem aquecimento. Relaxa novamente a sua musculatura. Porque tem um outro erro, Tati, que na verdade as pessoas associaram ao laser também, que é um erro bobo, é muito mais de leigo, não é de cantor que leva muito a sério, que é assim, fiz o laser, aqueci. O quê? Não aqueceu nada. Você deu uma flexibilidade. Você usar o laser como aquecimento, é isso? Não pode. É errado. Não dá. Claro, porque o que acontece? Você vasculariza aquela região, ela fica mais com sangue ali, então dá a sensação gostosa. E que lembra o aquecimento, mas não é aquecimento. Então tem que fazer aquecimento. Né? O que a Jane levantou ali, né? Pô, aquecimento, desaquecimento, para proposta que você tem que fazer. Se o laser está associado, ok, mas pensa, ele não aquece. Pelo amor de Deus. E ele não te ensina a fazer a manobra. Não. Que é isso, né? A gente fala muito sobre isso, né, Thaís? Tem que ser consciente, não tem jeito. É você ter consciência dos ajustes, você saber fazer aquela manobra. Ah, beleza, que é o que a gente vê falando do mundo aqui dos cantores, quando o cara usa ali o autotune, o Melodyne para afinar a voz. Beleza, você vai ouvir o disco, tá tudo afinadinho, mas não sabe fazer. Como a palavra... Não consegue, então a tecnologia ela ajuda, mas ela não substitui a técnica, a consciência, o estudo. E a gente bate muito nessa tecla. E é isso, agora que a gente tá na tele, né? A gente bate muito nisso. Não, tem que saber, tem que entender o que tá acontecendo, para você saber quando é que tá errado também. Né? A Jane está usando uma palavra que eu uso também. O laser, o eletro, a termo são coadjuvantes. Eles não são o principal. Então, tudo que a gente já aprendeu aí de aquecimento, desaquecimento, flexibilidade, extensão vocal, tessitura, todos esses nomes bonitões que a gente sempre usou e as técnicas em si, elas são muito importantes e são, na verdade, são as principais. E as outras coisas são coadjuvantes. Então o laser entra nessa história. E ele, de verdade, ele é uma super ferramenta para SOS vocal, mas tem custo e tem risco. E eu tenho que estar ciente disso. Né? Porque senão, assim, a Valéria perguntou, tem que ter mais estudos para laser? Tem, Val, tem que ter muito estudo. A gente está fazendo. Né? Eu acho, não só no Brasil, fora do Brasil, é uma preocupação geral do vocologista, né? O cara que estuda a voz. Nós todos aqui somos isso. Então, a gente estuda isso para entender, para poder decidir melhor. Como a dermatografia, que entra também no negócio assim, que você falou de resistência. Eu sempre, quando alguém fala de resistência, Thaís, eu lembro de dermatografia, que é a técnica da Cris Magacho, né? Que entrou no meu hall de procedimentos de avaliação há 4 anos. E as minhas decisões ficaram melhores. Porque agora eu sei, eu consigo prever. A tecnologia que o cara... ajuda, né? Pô, é sensacional. Porque aí eu consigo dizer assim, ó, você falou de resistência. Então você deve ter força, explosão como característica. Eu não sei tua dermatografia. Então, se isso for isso... fazer, lembra? A gente não fez, foi antes da pandemia. Antes da pandemia, mas a gente vai fazer. Faço questão. E aí o que acontece? A gente decide melhor.
a gente fala assim, pô, se o cara tem força como característica principal e tem a resistência e a flexibilidade como uma coisa que ele precisa, eu já vou para a prescrição precisa ou próxima àquilo. E valorizo, claro, o que você tem de melhor, mas eu vou te dar a chance de você treinar melhor aquilo, que foi o que você fez por intuição num primeiro momento e depois usou técnica. Né? Você foi, eu fui passo a passo, você usou as palavrinhas bonitinha. Eu precisava de resistência, então foi passo a passo, porque eu não posso correr 100 km num primeiro dia. Exatamente. Você fez isso. E eu sei o que eu tenho de melhor também, então assim, eu tenho a minha consciência ativada de que o que eu tenho melhor é a flexibilidade, é mudar de regiões. Então a minha voz é flexível, eu consigo perceber essa flexibilidade, mas eu não consigo durante muito tempo fazer isso. Então eu já sabia que eu precisava ganhar resistência, né? E aí, bom, vamos lá, né? Demanda. Eu gosto. Você fez tudo certo. Vamos no caminho. Só que hoje em dia, o que a gente poderia ter te ajudado era descobrir isso mais rápido, imediatamente, e te dar a prescrição precisa, que dá para fazer. Na lata, né? Isso é muito legal. Hoje em isso é muito dia legal. Que a gente consegue e antigamente não tinha, né? Eu agradeço pra caramba, Cris, todos os dias. Que é o que a pergunta lá, se tem que ter mais estudo do laser, tem que ter mais estudo de tudo sempre, né? A gente está sempre se debruçando sobre o fenômeno para entender como é que ele funciona e como é que a gente pode otimizar os nossos processos. A Valéria está dizendo que não foi pergunta, foi uma afirmação. Os riscos é sempre isso. Exatamente. Foi uma afirmação. Eu sou míope, Valéria, às vezes é triste. Mas agora a gente, eu acho também, Reinaldo, com a experiência prática que a gente tem, né? Porque a tecnologia ela vai chegando, né? Aí a gente vai aproveitando. Então Tati, a gente com a experiência, a gente vai chegando em pontos muito específicos, né? Então, pela nossa percepção, porque a gente está fazendo o clube vocal só para mulheres, né? Sim, já falei que é sexista, mas não vou falar mais nada. Nós temos o clube vocal só para mulheres. E por causa do nosso estudo, né, meu e da Tati, da nossa percepção, ou seja, mais de 20 anos trabalhando com pessoas, a vocal das pessoas, né, a voz das pessoas, e os exercícios tão objetivos que mesmo... A criação desses protocolos, desses ajustes bem... Mesmo né, 10 mulheres falando ao mesmo tempo, a gente consegue ouvir o que é que cada uma está fazendo, se está fazendo corretamente, se não está fazendo. E é incrível, porque é muito objetivo, né? É muito... E é interessante que elas percebem. Elas percebem nas outras, né? Nelas e nas outras. Não, é porque assim, vocês só conseguem escutar isso que vocês falaram porque vocês são mulheres. Se tivesse homem lá, a gente ia ficar, meu Deus, o que é que ela falou? E a outra falou, meu Deus! Olha só a piada machista lá. Não é piada. É porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente consegue perceber. Não é limitado. Não é limitado. É sim. Peraí, vou te mostrar o livro que eu tô lendo, ó. Vou te mostrar o livro que eu tô lendo. Não me desbita, socorro. Ó, o livro que eu tô lendo aqui. Gênero e os nossos cérebros. Como a neurociência acabou com o mito de um cérebro feminino ou masculino. Quando eu chegar lá, quando eu chegar lá nessa parte, a gente vai fazer uma live com isso. Faço questão, mas eu quero ler o livro também. Não sabia desse livro. Bom. Mas independente de serem mulheres ou não, também a gente já fez esses testes, eu já fiz esse teste em workshops com públicos completamente heterogêneos, homens, mulheres. Quando você dá o gabarito, né, de execução certinho, os gatilhos, isso é muito rápido, é muito instantâneo. E diminui o risco, né? Porque você sabe o que você está fazendo. Eu acho que tudo que a gente puder fazer, tudo que a gente puder fazer associados e para diminuir risco, esse custo
muda, esse custo cai. Então a pessoa, na verdade, vai ter mais saúde, vai ter prevenção, autoconhecimento. Eu estou tentando resgatar as palavras que a gente usou aqui, né? Então, autoconhecimento, tentativa e erro. Quando eu me conheço, como a Thaís falou, pô, eu fui lá procurar resistência, pô, ela achou. Ela achou. Então, isso é muito legal, porque aí diminui e aí quando a gente associa isso a estudo e a percepções, isso que a gente está conversando aqui, olha que barato, quanto a gente pode ajudar o próximo nessas missões, né? De cantar, de falar com saúde. Se comunicar, né? De se comunicar Sim. melhor, mais claramente, você saber o que você está comunicando. Com uma voz. Com a voz que a pessoa quer, né? A gente pode escolher a nossa voz. Voz preferida. Isso é sensacional. Isso é que eu acho que é fantástico. É a gente pode escolher, não tem a voz que eu nasci, eu só tenho essa. Não, e eu posso construir o que eu quiser. E a voz é um fenômeno social, Sempre. né? Isso, escolheu a voz que ela quer ter e eu escolhi a minha voz. Hoje em dia eu tenho a voz que eu queria ter. Eu também gosto muito da minha voz. Assim, quando eu era mais novo, eu tinha um pouco de vergonha, porque a minha voz é aguda, então eu cantava agudo. Aquelas coisas, né? Menino, fala grosso. Falei, pô, não vai dar. Eu gosto, fala assim. Né? Até eu gostar da minha voz demorou. E hoje em dia eu nem ligo, eu faço o maior barato. Eu canto pra caramba nesse sentido. Quer dizer, canto pra caramba. Eu canto do jeito que eu gosto. E a minha identidade. Mas a sua voz falada, né? Sim. Sim. E tem uma coisa que no SEV, né, no Centro de Estudo da Voz, lá com a professora Mara, que a gente aprende essa parada da voz predileta, a voz que a gente escolhe. Isso daí não é uma coisa assim que veio do nada. A gente já estuda isso e é muito interessante. Vozes preferidas, a terminologia correta é essa. Até porque a gente tem a nossa configuração aqui, né, de boca, de língua, de osso, como é que a gente é. Então, isso não vai poder mudar, não tem muito jeito, né? Não. Mas às vezes dá, né? Cortam as coisas e tal. Às vezes até dá, né? É verdade. Joga um hormôniozinho aqui, outro ali, né? Eu tenho medo daquele negócio que corta a bochecha por dentro, mas dizem que... bichectomia. Eu não sei nem falar esse nome, cara, é horrível. Eu não sei, eu acho estranho. Também quando bota a cara muito assim também é difícil, né? Aí eu quero cantar grave, mas eu não sei porquê. Né? Eu não sei porquê. Não vou conseguir cantar grave nunca na minha vida. A Valéria perguntou um negócio aqui, ó. Isso ajuda um profissional quando precisa cantar em vários ensaios as vozes todas de um arranjo? Eu só não entendi o que é a dermatografia? Será que é a dermatografia que ela estava falando? É isso, Val? É sobre a dermatografia? Responde aí pra gente. Agora, eu queria contar um caos enquanto ela responde. Essa questão do custo e risco me lembrou quando eu participei de um festival de música francesa. Oui. E faz um bom tempo já. Faz quase 10 anos, isso. Gostei do dedo. Tava contando aqui, fazendo as contas. E 2 dias antes eu fiquei rouca. E aí eu não deveria ter participado do festival. Eu não deveria ter cantado. Mas eu só entendo isso hoje. No momento eu queria participar e eu fiz vários aquecimentos, entre aspas, que eu não vou falar aqui para as pessoas não ficarem sabendo o que é, porque eu não recomendo. Mas eu fiz várias manobras e aquecimentos que me faziam ter voz durante alguns minutos. Logo depois que eu parava, eu já não tinha mais voz. Eu não conseguia falar. Só para você ter noção da gravidade que Nossa, você deu um edema bom, hein? Exatamente. Então, assim, eu fiz, tá? Eu participei, eu ganhei o festival. Mas eu demorei mais de 1 ano para voltar a minha voz e para me recuperar. Foi mais de 1 ano para chegar na minha região aguda, que eu sabia onde eu chegava,
E eu percebi isso direitinho. A cada dia, a cada exercício, eu subia um semitom. Uhum. A cada dia eu estava um pouquinho mais forte, mas demorou 1 ano. É muito custo. É muito custo. E o medo de nunca mais chegar? Não, isso dá uma paura, né? As pessoas que cantam, né, sempre tem esse medo. Esse medo é um medo na pele, né? Será que volta? Será que não volta? A coisa das cirurgias, as coisas dos medicamentos, tal, enfim. E aí eu posso te dizer que eu estava controlada, eu estava com risco controlado? Não sei. Acho que não. Não, porque eu estava fazendo protocolos, né? Eu falei, não, se eu fizer esse exercício aqui, eu consigo cantar. Agora, quando chega na hora, você tem a emoção, você tem o retorno, você tem as pessoas, você tem um monte de coisas em volta que vão te distrair, que não vão... E tem adrenalina, né? Tem adrenalina. Então, assim, ali, meu querido, não dá mais para controlar, né? Não volta, não volta. Não volta. A Valéria tinha perguntado em relação ao laser. Então, o laser aplicado nisso. É possível, mas eu não sei te responder com certeza. Porque precisaria de estudo mesmo. Mas assim, o caso da Thaís, por exemplo, se fosse hoje, talvez o laser tivesse protegido, porque o laser protege também, né? Então nesse negócio você tá rouca, então você vai lá, dá o laser, e o custo disso seria qual? Você teria que ter um repouso vocal e talvez uma termoterapia, uma crio, depois um quente, né, com uma medida certa, que ia te recuperar depois desse dia, uns 3 dias depois estaria ótimo. Tá, mas isso... se fosse lá. Se hoje... Claro. E com toda uma orientação ao redor disso, mas o que né? é bom é saber que hoje não em dia com a dica, isso é possível, né? A dica da internet, né? Que às vezes pega ali uma dica, isso é risco. Essa dica isso é risco com custo alto. Isso é um risco enorme. Sim. Mas isso é importante, assim, eu achei importante dizer, porque hoje em dia a gente tem muito mais informação, a ciência avançou muito mais, você tem mais ferramentas, você tem... Inclusive, essa relação fonoaudiólogo, professor de canto mudou, né? Mudou total, né? Ninguém tem medo de ninguém, eu acho. Sim. Eu, pelo menos, nunca tive medo de não nada, tem medo né? Mais, enfim. né? Mas existia uma rixa bastante, né? Grande, né? Existia. Não, eu entendo. Mas hoje em dia não existe mais. A minha relação com o professor de canto nunca teve atrito. Eu acho que, pelo menos que eu tenha sabido, né? Talvez tenha tido e eu não soube. Mas eu em relação a nunca, acho que nunca. Eu tive uma época xiita que briguei com o otorrino, mas era um jovem querendo defender ato fonoaudiológico. E aí, só para finalizar, eu acho que é importante saber que a gente consegue, se unindo, resolver as questões, resolver os problemas. Então, para quem está assistindo, né, a live, ou quem for assistir depois, saber que quando você reúne esses 3 profissionais, né, se você é cantor, professor, ou enfim, reúne o professor de canto, o fonoaudiólogo e o otorrino, mesmo no momento mais crítico, você consegue resolver ou começar a resolver o problema. E não achar que ele vai resolver sozinho ou que vai resolver só por um profissional, só pelo otorrino. Ou até achar que não vai resolver, né? Exato. Mas acho que hoje em dia, sei lá, acho que as pessoas estão mais seguras, talvez. Acho que é inseguro, assim, uma coisa que me perguntaram, assim, eu dou aula pro primeiro período da fono, tá? Lá na Veiga de Almeida. E eu falei sobre regulamentação da profissão. E, entre outras, tinha uns tópicos lá, e a coisa da interiorização, blá, 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 era uma coisa bem do fono mesmo. E uma pessoa que tá no início do curso falou assim, mas se tiver muito concentrado no mesmo bairro, tem uma concorrência enorme. E eu olhei para isso e falei assim, gente, não tem concorrência. Não existe essa relação de verdade. Porque, na verdade, quem vai te procurar o colega, vai procurar por uma escolha. Né? Não, se eu pensar na per capita de fonoaudiólogo e população,
a possibilidade de eu atender uma vida que eu nem tenho. Né? Então, assim, quando a gente para de pensar dessa maneira e pensa no trabalho de qualidade, de ter essa história dessa relação com os professores, com os otorrinos, com os outros fonoaudiólogos, vocês com os outros professores, todo mundo ganha. Porque, na verdade, a gente vai somar essa conversa, por exemplo. Né? Essa conversa só é possível... São raciocínios, né? Olha a gente aqui, né? Mas eu acho que por causa do discurso, sabe? Sim, da narrativa. O discurso do professor de canto, ele precisa se aproximar do discurso do fonoaudiólogo e do otorrino. Entende? E o nosso, no de vocês também, tá? Exatamente, os nossos termos, vocês aprenderem quais os termos que o professor de canto usa, a gente entender um pouco dos termos do fono e fazer esse encaixe, que é o que eu acho que tem acontecido bastante de um tempo para cá, sabe? Mas eu já vi e já tive experiência de alunos que chegaram em mim falando maravilhas de que o meu discurso condizia com o que o fono falava. Então, eu fiquei super feliz com isso, né? Porque o profissional que estava cuidando dele ficou com medo dele fazer aula de canto, por exemplo. Jura? Entende? Jesus. Sim, mas cada vez mais... É legal que a gente está vendo também os professores de canto nesse lugar de também entender mais sobre a fisiologia do instrumento, né? Entender como é que funciona a voz. Não ficar só naquele lugar do empirismo. Imagina onde está, joga para lá, joga para cá. É entender de fato e poder encaminhar também para o fono. Estou escutando, isso daqui é uma aspereza, é uma rugosidade. Vai ali no fono porque você está precisando. E saber fazer algumas manobras com mais segurança também, porque você escuta o som daquele e fala, cara, isso daí é som de língua travada, é tensão de língua, é tensão de palato grosso, esse som aqui, ó, você precisava trocar o músculo, mudar o ajuste. Então, o professor de canto precisa cada vez mais, e eu acho que a gente está vendo isso no cenário, no mercado atual, entender da voz. Sim. Da fisiologia. O professor de violão, ele entende de violão, ele sabe como é que afina o violão, como é que troca uma corda, e o professor de canto também precisa cada vez mais entender como funciona esse instrumento, até para ele montar ajustes. A gente monta ajustes musculares. Não é mais aquele negócio da adivinhação. Ou do dom, né? Não é adivinhação, não é tenta. Lembra? Sente, o vê dom. aqui, Eu tinha um medo disso. É o dom. Então, não é dom, não é mágica, é treino. Não é mágica, é treino. Sempre é treino. Lembra da feiticeira? E a gente... Ela apresentava coisas, né? E falava, isso não é feitiçaria, é tecnologia. Adoro isso. Não é mágica, é técnica, é tecnologia, Nossa, mas quantas vezes conversa. eu ouvi as amigas falando, mas você vai fazer aula de canto, você vai estragar sua voz. Jura? Nossa. Muitas vezes, mas muitas vezes. Você não precisa fazer aula. Mas eu acho também, Thaís, isso vem realmente de um modo operante que existia. Uma cultura. Que essa não é a voz certa. Essa voz sua que você está vendo não está certa. Você tem que fazer essa voz aqui. Se você não está com esse ajuste, você está estragando. Posso estar errando nisso que eu vou falar agora. Porque não tinha, posso né? estar errando no que eu vou falar agora, mas acho que tinha sempre uma preocupação de saber qual era a sua classificação vocal. Né? Então era aquela coisa do lírico, do... E, cara, quem canta popular brasileiro, bicho? Não precisa disso, Não precisa disso. Não precisa. E graças a Deus a ciência veio dizer pra gente que a gente não tá preso dentro da caixinha, dentro da classificação vocal, dentro da voz natural. A gente não tá preso dentro da voz natural. Não, eu nasci com essa voz, eu só posso cantar esse estilo. Não, na verdade você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade pra fazer o que você quiser, fazer o som que você quiser. Então imagina, se eu começo aqui, eu canto assim, lá, lá, lá. E aí de repente esse cara aqui canta assim, faz sucesso e daqui a pouco tá a maior galera querendo cantar. Eu quero fazer a voz daquele cantor famoso. Porque... E é verdade. Então, assim, é cultural, são expressões daquela época, daquela fase, daquele momento. E que bom que a gente tem a tecnologia, tem profissionais que
sabem manobrar e construir a sua voz desejada, né? Quero saber logo. Classificação, a Jane A Jane está dizendo que até hoje os cantores querem saber logo a classificação vocal. A Jane vocal. deve ter isso pra caramba na escola de teatro também, né? Então, ainda mais com a coisa do... Gente, a gente já tá, ó, a 1h35 batendo É verdade, aqui. nossa. Mas enfim, só pra gente tentar fechar aqui, eu acho que a Jane deve receber isso pra caramba na escola da Unirio, quando tem a coisa dos musicais hoje, né? Essa coisa do belting, né? E como é que canta, qual é o ajuste desse palato pra cantar isso. Deve ser uma doideira lidar com isso tudo. E tem risco e tem custo. Meninas, vamos terminando? Claro. Vamos lá. O que vocês querem deixar de recado em relação a esse tema aí? Bom, a gente está abrindo uma nova turma do Clube Vocal Só para Mulheres. Se tiver interesse, interesses masculinos também, pode procurar a gente. Só porque eu falei. É claro, aproveitando. Mas a gente está abrindo inscrições para a segunda turma. A primeira turma já está bombando. Então é só falar com a gente, manda por DM, manda e-mail. Tem aí o meu Instagram. Thaís Mota Voz, Tati Vidal _voz. Yeah! E a gente vai fazer um... Tem o nosso Clube Vocal. Que é lindo. Não, Clube Vocal. Clube Vocal. Não, é @Clube Vocal. Faz a propaganda certa, dona Thaís. Isso. E justamente o que a gente trabalha nesse curso do Clube Vocal Só para Mulheres é essa consciência da voz, é entregar essas ferramentas para que a pessoa possa usar a voz que ela quer, montar a voz do jeito que ela quer. Então, entregar as ferramentas para que você consiga, eu vou usar essa blusa dessa cor, com a calça dessa cor, então você pode montar a voz que você quer, sair do mito da voz natural. Não é maravilhoso? E bebam água, bebam água. Isso, e diminuir o risco, né? A partir do momento que você tem consciência, você diminui o seu risco. Com certeza, tem saúde. E acho que semana que vem, né, Tati? Que também a gente vai fazer uma live sobre o nosso fit vocal, não é isso? Exatamente. E o fit vocal é um projeto que a gente tem. Thaís falou bastante sobre a questão de resistência e musculação. Então, o fit vocal é um curso que vai nessa direção da construção muscular e dessa consciência vocal. A gente vai falar bastante vocal, sobre isso. Quais são os... Malhação vocal. E tudo embasado cientificamente, com muita segurança. E com essa história que a gente está falando, dessa integração entre os profissionais. E aí o risco cai e o custo é menor. Porque custo sempre vai ter. Mas risco a gente pode diminuir. E quando tem o risco, a gente controla. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Controlar, conhecer a sua voz e malhar para diminuir exatamente esse entender também que é um processo, né, Tati? É um processo. Exatamente. Entenda que é um processo. Exatamente. E aos poucos a gente chega lá. Mas orientado. E a Valéria falou. E aquele jargão de sempre, não é mágica, é treino, né? Exatamente. É sempre o jargão e a maior verdade. E a Valéria né? coloca aqui pra gente que, bom, eu afino pessoas e adoro o que faço e é o que temos para sempre. É isso mesmo. É isso mesmo. E tem que fazer e tem que... Uau. Maravilha, Rei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Jane. Valéria. Obrigado, Valéria. Obrigado, Jane. Obrigada, Jane. Obrigado a todos, né, Obrigada. Eu que agradeço. Vocês são minhas lindas da voz. Eu vi que agora você está com um consultório novo. Tô com um consultório novo. Largo do Machado, gente. Maravilhoso. Eu tô super feliz com isso. Energia nova. Pode? Tô aí, aceitando. Manda job. Né, como falam, manda job. Disfônicos do meu Brasil, estou aqui, venham. Largo do Machado, em frente ao metrô, Galeria Condor. É Condor? Não, é isso. Galeria, não saiu o endereço. Não, Condor, é isso. E tem lá os árabes, gente. Dá pra comer depois um salgadinho, é bem legal. Né? Adoro. Nossa, muito bom. Vai lá me visitar. Vou pegar o primeiro voo para ir para. E de máscara, tudo bem. A gente sobe e come de máscara, tira a máscara, come e tal. E eu quero fazer a dermatografia, Thaís. Quero pra gente brincar mais um pouco. Tá bom, gente? É isso. Vamos terminar por aqui. Muito obrigado.
Até a próxima, então fica de olho aqui na nossa agenda que vai ter aqui Fit Vocal. Fit Vocal, Clube Vocal. E Clube Vocal só para mulheres. Isso. Só para mulheres! Eu vou também! Só para mulheres! Gente, beijo, gente, boa obrigada. noite, bom descanso para vocês. A live vai ficar gravada no IGTV. A minha conta tá aberta por enquanto. Quem quiser baixar pode fazer. Então as meninas, se quiserem baixar logo, já vai fazer isso. E eu só vou fechar lá depois, tá bom? Beijo! Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.